Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Pretoteca, esse projeto que a gente sempre faz com tanto carinho para você que já nos acompanha, para falar sobre nós, sobre a nossa negritude e sempre trazendo grandes personalidades, muita gente boa com grandes histórias aqui para contar para a gente. Hoje não vai ser diferente, tá? A gente está sem a Cíntia Martins, inclusive, mas ela volta normalmente no próximo episódio. Mas eu vou aqui tocando barco nesse Pretoteca. Já te convido a sempre ouvir a gente no dial da Band News FM, também no nosso Spotify, no YouTube. Sempre, conversas maravilhosas para você. Agora, nosso convidado de hoje já vai contar muito sobre a trajetória dele. Eu já vou revelar. É o Jefferson Clemente Machado, mais conhecido como Jefinho. Ele é ex-Exalta Samba, ficou 9 anos, né, como vocalista desse grupo e agora está trilhando uma carreira solo, né? E muito querida, de sucesso, com certeza, né, Jefinho? Muito bom dia, Larissa. Muito obrigada, viu, por aceitar nosso convite. Imagina, eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. E para mim é muito importante estar falando para uma audiência tão importante na minha caminhada, né, que tem tanta relevância assim dentro do que eu acredito como música, como ser humano, como pessoa. Fico muito feliz de estar aqui nesse bate-papo com você. Ah, que maravilha. A gente que adora. A gente adora quando o artista vem assim, senta aqui no sofazinho com a gente, já bate esse papo aqui, no tete a tete, porque a gente também faz as entrevistas online, mas quando vem aqui é outra coisa, é outro esquema, já é maravilhoso. Ele já chegou com uma entrada triunfal, inclusive, né? Já chegou chegando aqui no nosso estúdio. Justamente sobre isso. Jefferson chega lá bem tranquilo, não faz nada demais. Cheguei quebrando 6 copos aqui no estúdio, mas assim, foi totalmente... Já chegou dando prejuízo pro Grupo Bandeirantes de Comunicação, Jefinho, que se isso? vocês nunca mais me verem aqui, vocês sabem por que foi, gente. Por causa de 6 copos, brincadeira. Mas é muito gostoso estar aqui, de verdade. Que Espero bom, que seja bacana pra você. Eu fico feliz, muito feliz. Mas olha, antes da gente começar sobre essa sua carreira solo, claro, a gente quer muito falar sobre isso. A gente quer saber como que você começou na música, né? 2010 ali foi a sua entrada na música, nesse mundo, né? Mas como é que foi isso? Você já tinha essa veia artística em casa, na família? Como é que foi esse seu início na carreira musical? Então, como toda a maioria preta periférica sonhando em ser jogador de futebol, acho que nossas histórias sempre se encontram, né? Na sua maioria, obviamente, que existem algumas exceções de início, mas eu acho que sua grande maioria dos pagodeiros iniciam dessa forma, jogavam uma bola e através do futebol, na minha escola, que eu fiz formação de professores, né, lá no Carmela Dutra, em Madureira. Nós tínhamos um time do colegial, enfim, a gente viajava para fazer alguns jogos e sempre rolava aquele negócio de pagode depois dos jogos, enfim, do intercolegial, do interclasse. E um amigo meu, o Maguzinho, Rafael, Maguzinho do grupo Caju Pra Baixo, inclusive, junto com o Magrão, que é do grupo Benza a Deus. Na verdade, o Magrão entrou depois. O Rafael me fez o convite, a gente montou o grupo, o Nosso Estilo, e depois teve que mudar o nome, porque tinha um outro grupo com esse mesmo nome, virou Estilo de Ser. A gente resolveu montar um grupo, mas eu ainda joguei bola e conciliei com futebol e música durante um certo tempo, mas acabou que a logística não funcionava, eu chegava muito cedo dos shows e tinha que treinar cedo, ir para a escola, enfim, eu tive que abdicar de alguma coisa para poder realmente seguir um sonho só em específico. E aí a gente montou esse grupo em 2010, foi um grupo que fez muito sucesso regional ali, na Zona Norte Carioca, no subúrbio Carioca, Madureira, Oswaldo Cruz, Irajá, a gente sempre tocou muito ali, inclusive o Parque Madureira, tínhamos uma roda de samba, uma não, né? Tínhamos algumas rodas de sambas lá. Que era você é natural de Madureira, né? No Rio de Janeiro. Isso, eu fui nascido e criado em Madureira. Uma certa época da minha vida eu fui para Rocha Miranda, que também é um bairro adjacente ali. E durante esse período a gente fez muito show ali no subúrbio carioca, até que foi para São Cristóvão, lá no CTN, no Centro de Tradições Nordestinas. Tocávamos, era um dos grupos de pagode que mais tinha público lá. E chamamos a atenção de alguns veículos de comunicação, como a Rádio FM Dia, enfim. A gente conseguiu fazer alguns audiovisuais lá na FM Dia, até que eu chamei a atenção também, a gente chamou a atenção, mesmo grupo, chamou a atenção de uma produtora, fizemos um comercial de um produto de limpeza com a Regina Casé. Posteriormente, recebemos o convite para fazer uma cena... Não era figuração? Acho que era figuração, no filme Vai Que Cola. E esse filme do nosso querido saudosíssimo Paulo Gustavo, e precisavam de uma música. Perguntaram se o grupo tinha compositor, e eu compunha já na época. E pediram uma canção específica para o filme, eu fiz essa música, entrou no filme, e além de participarmos como figurantes, nós também tivemos a honra de ter uma canção na última cena, na cena final do filme. E isso deu uma amplitude, uma visibilidade, e o nosso trampo reverberou de uma forma bem bacana na internet. Gravamos uma canção autoral chamada Paraíso, qual a esposa de um dos integrantes remanescentes do Exalta viu
e fez o convite para que eu fizesse parte, depois de um hiato de 4 anos, do retorno do Grupo Exalta Samba. Que maravilha. Bem Nossa, resumido, que história. né, gente? Bem é um resumão mesmo, resumão. exatamente, que você contou, mas eu quero ir mais a fundo nisso aí, Jefinho. É claro, né? Você como um artista preto, periférico, como você já trouxe aqui do subúrbio do Rio de Janeiro, as dificuldades, claro, elas batem a porta, né? Você não chega nem na dificuldade, a dificuldade já chega a você muito rápido, né? Exatamente. Então, durante esse percurso todo, né? Nessa entrada na música, quais foram as principais dificuldades, principalmente para você? Volto a dizer, é o que 99% dos pagodeiros enfrentam. A gente sabe muito bem que a primeira frase que todo músico, inclusive, eu tenho um grande parceiro, um grande mentor que postou um dia desses, no Dia do Trabalhador, que o post dele dizia, mas além de músico você trabalha. Então, assim, a primeira coisa que a gente escuta é isso. Eu acho que o primeiro preconceito mesmo com a profissão, a gente encara dentro de casa. Não é nem fora, nem externo. Porque até você ter a validação das pessoas próximas de você pelo seu sonho, pela sua arte, isso aí eu acho que além de ser algo que incomoda, atrapalha. Porque por várias vezes você tira a legitimidade do seu sonho, sabe? Você fica pensando, pô, mas será que realmente eu tenho condições de sustentar minha família, de conseguir construir um sonho, um império com a minha arte, com o meu trabalho? E eu acho que essa é a principal dificuldade pra gente. Até porque a gente que é preto e periférico, a gente já começa, costumo dizer, com 2-0 no placar. Porque a gente é pobre e tem os olhos da sociedade voltados com preconceito pra gente. Então, quando a gente escolhe com 2-0 ser músico, você imagina, meu Deus do céu. Então, realmente, é algo muito complicado, mas que a gente tem que ter a cabeça boa. E principalmente no meu caso, a minha família, volto a dizer, os problemas são principais dentro de casa, mas eu tive uma família que sempre me apoiou muito nessa parte relacionada à música, sabe? Meu pai já era músico desde novo, depois ingressou para o caminho do militarismo, meu pai é polícia militar, mas sempre me apoiou da forma correta. Ó, você tem que estudar, tem que ter um plano B, para que caso não aconteça, de repente, porque é muito difícil. Eu acho que é uma parte muito pequena da população que consegue realmente, que tem o sonho de ser pagodeiro, se tornar pagodeiro, um pagodeiro bem-sucedido, enfim. E eu falo pagodeiro com o termo pagodeiro porque eu digo, você é músico, eu sou músico, mas faz o que eu falo, sou pagodeiro. É bom, vou deixar claro. Pagodeiro, é bom deixar claro que eu sou pagodeiro. E eu amo esse adjetivo, inclusive. Gosto nunca me menosprezei por isso. Um pagodeiro, eu falo com muito orgulho. E tudo que eu construí hoje foi através do pagode. Enfim, mas o meu pai sempre teve essa percepção de, por mais que eu quisesse seguir o caminho da arte, eu estudasse, me capacitasse para enfrentar qualquer suposta dificuldade que eu viesse enfrentar pelo não sucesso com a música. Então, eu me formei professor de ensino fundamental, e deu o diploma para ele e disse, agora eu vou correr atrás da música. E consegui, mas essas dificuldades que a gente sabe que a gente enfrenta, até noite, é madrugada. E a gente, às vezes, está com... Por várias vezes a gente ia tocar, e eu sempre carreguei bag, mochila, e a gente tem essa parada já encarnada na gente. Chegando de madrugada, tá com bag, tá com mochila, a gente já fica desesperado, meu Deus, como é que vai acontecer? O que vão pensar? E a gente não, simplesmente está indo trabalhar, indo e voltar. Mas a gente sabe que isso, infelizmente, faz parte. É um colateral muito grande que a gente enfrenta por escolher trabalhar com arte e estar vivendo uma sociedade tão preconceituosa. Legal saber que você se formou como professor. Isso. Você chegou a exercer em algum momento ou não? Durante um curto espaço de tempo, né? Mas ali depois que eu me formei, tive que estagiar, mas realmente eu abri mão de tudo para seguir o sonho da música. Porque eu acredito que a música ela não entregue 100% para você se você não for recíproco, se você não entregar 100% para ela também. Então, num determinado momento da minha vida, eu tive que abrir mão de tudo, de relacionamento, de família, para poder me dedicar inteiramente à música, para poder até estar aqui conversando com você nesse programa, nesse podcast incrível e receber em troca da música esse carinho que eu sempre entreguei para ela. Que maravilha. É legal você trazer também essa sua experiência de um quase atleta, né? Essa correria de virar atleta, porque a gente traz muito essas histórias aqui no Pretoteca, inclusive. Eu mesma sou uma atleta aposentada, eu falo que eu sou uma atleta aposentada. E você não desistente, eu sou uma atleta aposentada de handball. E comecei assim, escola da família, acabei me federando em clubes grandes, joguei aqui no São Paulo, inclusive, que é onde fica o estúdio da Band, né, no Morumbi. Mas, assim, a gente começa com isso, porque a criança ali na periferia, ela vê algumas saídas, né? Sim. E uma dessas saídas é o esporte, exatamente, né? A música, ela já entra com um pouco mais de dificuldade, porque a música também cria estereótipos de quem é esse artista, né? De você ter que ser assim, ter a característica assado. E a gente sabe que, para nós, pessoas pretas,
mesmo dentro da carreira artística, é muito difícil. Mesmo Com você certeza. entrando no pagode, né? Com certeza. Então, dentro da indústria musical, Jefinho, como é que foi essa sua entrada? Você sentiu muitas vezes alguns bloqueios? Você teve que chegar com o pé na porta mesmo? A gente fala, já chegando dando a voadora? Ou foi uma coisa mais orgânica? Como é que foi para você essa entrada mesmo? Eu não tenho como responder sua pergunta, Larissa, sem dizer que... Inclusive, eu estava assistindo o episódio do Salgadinho aqui. Eu sempre cito Salgado como exemplo, como referência. Até pouco tempo atrás eu fui num podcast do Leandro Brito, que é um dos maiores canais de samba e pagode que nós temos, e citei o Salgado. Eu acho que para essa galera de 90, com certeza foi muito mais difícil do que pra gente que veio numa geração seguinte. O porquê que eu digo isso? Por conta das referências e representatividade que a gente tem e teve. Então, assim, quando eu encaro que eu quero ser um pagodeiro, um sambista, enfim, um cantor de pagode, eu não sinto tanta dificuldade por ter referências muito fortes de sucesso. Daí eu digo a importância da referência, Exato, de ter alguém para representar. Falo do Salgado, mas digo Netinho, a galera de 90, preta de 90, Netinho de Paula com Negritude Júnior, o Salgado, o próprio Péricles no Exalta Samba. Então, assim, quando eu escolho ser pagodeiro, a referência são os caras. Dizia assim, ó, um dia eu ainda vou estar na televisão todo domingo, assim como os caras estão. Eu ainda vou gravar um DVD no estádio, como o Exalta Samba gravou. Eu ainda vou conseguir arrastar multidões, como aquele movimento de 90 fez. Então, eu não posso chegar aqui e dizer assim, não, mas, pô, foi muito difícil de tomar a decisão dificílima de correr com a música, porque as minhas referências eram de sucesso. Eram muito sucesso. Então, assim, por isso que eu digo, bom, né? é muito importante você ter alguém que te representa em todos os lugares. Seja na novela, seja... Porque vai ter sempre uma criança preta que vai querer ter alguém que fala assim, se ele conseguiu, eu também consigo. E é basicamente o que aconteceu comigo dentro do samba e do pagode. Eu via os mestres do fundo de quintal, o próprio Arlindão, toda a negraiada lá fazendo um samba que me arrepia dos pés à cabeça. E na era de 90 também, o Salgadinho com óculos na cabeça e chegando na televisão e querendo ou não querendo, a gente é moleque, as meninas tudo doida por ele, o Thiaguinho, acabando com tudo no Exalta Samba, com um DVD maravilhoso. Então, de fato, quando eu escolhi, respondendo a sua pergunta, entrar nesse universo, e aí eu volto a dizer que está tudo englobado aqui no nosso papo, é por conta das referências, é por conta da representatividade que a gente tem nesse lugar musical. E por muito do samba ser um movimento genuinamente preto, negro, ficou mais fácil escolher. Obviamente que eu poderia seguir para outro gênero musical, mas quando você vê alguém ali, um semelhante, tendo tanto sucesso, fica muito mais fácil a escolha. E realmente, até hoje, os caras são muito referência. Eu acredito sim que eles têm referência total, não só na minha vida, mas como dessa geração toda que viu esse fenômeno Pagode 90 acontecer e que escolheu ser músico. São muitas pessoas, pagodeiros. São muitas pessoas impactadas realmente. Você tem 31 anos, então você já tem uma carreira extensa, né? Começou ali em 2010, a gente está em 2025, né? Então você já tem bastante, já tem um chão ali, percorreu. E você, com essas referências que você já trouxe, que já foram suas referências na música, hoje você é uma referência para essa nova geração, né? Qual é o peso disso, É verdade, é verdade. Justamente, hoje eu tenho pessoas jovens, até pessoas próximas da minha idade mesmo, que eu posto uma roupa, o cara fala assim, cara, onde foi que você comprou essa roupa? Fala, lá no meu parceiro, lá, isso aqui. Cara, como é que você faz pra ter esse raciocínio? Porque eu componho, toco, o que você raciocina onde pra gravar? Ontem a gente tava gravando no estúdio, aí eu postei uns vídeos tocando, e a galera, cara, eu quero muito saber como é que eu faço pra gravar num estúdio. Então, a gente, por ser referência, e já ter tido a referência de como que é querer ser igual a alguém, fica um pouco mais fácil também. Volto a dizer, tudo vai cair na referência da galera que conseguiu, da galera que estava. Então, a partir desse momento que eu encaro que é uma responsabilidade muito grande, você se referencia desde o momento que você se veste, até o momento que você fala, de como você se porta, de como você se comunica de forma não verbal, né, com a sua postura corporal, é muito complicado, porque qualquer erro, qualquer copo que você quebra, inclusive, pode... Tô brincando. Esse copo eu vou comprar um copo pra depois. Qualquer coisa que você faça de errado, você é vitrine, você é referência. Eu tenho um irmão de 18 anos. Ele, inclusive, toca na minha banda. E se eu tô falando alguma coisa aqui, eu reparo assim, quando ele não tá vendo, eu fico reparando ele falando, ele mexe as mãos, ele mexe as mãos, ele tenta se comunicar. E eu acho isso fantástico, para você ver o tamanho da referência e da responsabilidade que uma pessoa que está numa posição que a outra quer estar tem.
né? Por isso a gente tem que tomar cuidado, como a gente se comunica na internet, como a gente se comunica de forma não verbal. E apesar da responsabilidade, é muito gostoso. Eu amo essa situação, amo estar nesse lugar, até porque o que me fez estar aqui foi ver pessoas que eu admirava nessa posição que eu me enxergo hoje. Maravilha. Falando sobre essas pessoas que você admirava, agora vamos falar sobre essa entrada no Exalta Samba, Sim. né? 2015 surge esse convite. Isso. Como é que foi tudo isso? Como isso, de alguma forma, revirou ali seu mundo? Você imagina, Larissa, vamos voltar para aquele lugar lá. Preto periférico, pagodeiro, lá em Madureira, no Morro da Serrinha, Congonha, São José, Cajueiro, fazendo pagode regional, recebendo o convite de um dos maiores grupos de samba e pagode de todos os tempos. Imagina como ficou a cabeça dessa criança. Uau, gente. Ficou uma loucura. E assim, no primeiro momento eu não acreditei. Não por incapacidade, mas é algo muito mais... É uma porcentagem muito pequena dos seres humanos que teriam esse privilégio de receber o convite não só de um dos maiores grupos, mas da sua maior referência. Eu costumo dizer que o Exalta Samba, ele sempre foi a minha maior... Eu tenho uma tatuagem do Exalta e muitas pessoas acham que é pela minha passagem no Exalta. E não é. É pelo todo. Mostra pra câmera, pra quem nunca viu essa tatuagem dele. Exalta. Desde 2016, um pouquinho mais pra Exalta. cima. Aí, mais pra agora. Cima. Lindona, hein? E você tinha antes de entrar no Exalta? Não, ou não? Depois? Eu fiz depois, mas por toda a história. Obviamente, pela minha passagem, porque foi um marco na minha vida, mas o Exalta, ele sempre foi uma referência muito grande na minha base e estrutura musical. Eu sempre admirei muito o formato e como eles faziam, como eles concebiam os discos, enfim. E o meu grupo, o Estilo de Ser, qual eu citei anteriormente, ele sempre teve o Exalta como referência até na formação. A princípio éramos 2 cantores, depois viramos 3, mas eram 2 cantores, e eu cantava as partes do Tiaguinho, o Magrão cantava as partes do Pericão, e a gente sabia as frases do disco que eles falavam. E posteriormente, no futuro, a gente fez parte do Exalta Samba junto. Você acredita? Nossa, que coisa louca, Esses né? 2 do Estilo de Ser fizeram parte do Exalta Samba junto. Foi fantástico. Quando é pra ser, né? Não, quando é pra ser, é incrível. E aí, ao receber o convite, eu fiquei em choque, obviamente. A primeira coisa que passa pela sua cabeça é: será que eu dou conta? Será que estou preparado? É um grupo nacional, mundial, com um turnê não só no Brasil, mas pelo mundo. Mas aí depois que eu assimilei a ideia e vi que, de fato, agora está no meu peito, procurei me capacitar ainda mais. Eu acho muito importante dizer isso aqui para a garotada que está me assistindo, para minha rapaziada. Capacita-se para você estar preparado no momento certo, na hora certa, de poder dar conta do recado. Porque vai aparecer a oportunidade, mas muitas das vezes a gente não tem coragem de pegar, ou quando está nessa situação, deixa passar por não se capacitar de forma correta. Eu tenho certeza que você, muitas das vezes, já viveu essa situação de ter a oportunidade ali, duvidar um pouco de será? Mas não, se você está pronta, se você se preparou, com certeza você vai dar conta. E aí quando eu virei essa chave, não, agora comigo, eu procurei estudar cada vez mais, me preparar cada vez mais para todas as situações que viessem a vir até mim, porque, como é que eu posso te explicar? Eu não estava me permitindo dar mole, de forma alguma, estando à frente do meu grupo favorito, você entende? Então, eu me cobrava muito, eu ficava dando entrevista em frente ao espelho, eu ensaiava isso aí, eu falo pra galera, eu ficava ensaiando, dando entrevista. Hoje estamos aqui com o Jefinho. Eu falo, tudo bem, seu Fausto? Eu ficava assim... Arquivo confidencial. Exatamente. Ficava me preparando, ficava ensaiando no meu quarto como é que seria eu no palco. Eu sempre gostei muito da comunicação e procurei fazer curso de oratória, enfim, dicção, para saber como me comunicar melhor, como chegar no meu público de forma mais prática e direta possível, enfim. E aí, ao entrar no Exalta Samba, eu tive contato com todas essas situações que eu ficava treinando lá no meu quarto em Madureira. Me peguei num programa de televisão, me peguei dando uma entrevista na rádio, enfim, fazendo shows em todos os lugares do país e sabendo comunicar com essas regiões. E graças ao preparo prévio, eu consegui estar nesse lugar um pouco mais preparado, porque ninguém está totalmente preparado para fazer parte do Exalta Samba, mas com o decorrer do tempo eu consegui me capacitar de forma um pouco mais efetiva para chegar nesses 10 anos aí, dizendo que eu dei o meu melhor dentro do Exalta. Mas foi muito difícil por várias situações, principalmente por estar num lugar onde pessoas gigantes do segmento já estiveram, como, né, todo mundo conhece, o Pérez, o Thiago, o Krigor, enfim. Mas foi muito prazeroso também ocupar esse cargo e sair de lá com a sensação de dever cumprido, de que eu entreguei o meu melhor.
Maravilha, é um grupo realmente muito grande, muito emblemático. A gente faz essa gravação do Pretoteca aqui na sala Google, que é uma parceria com a Band, e a gente preparou aqui algumas artes, justamente do pessoal aqui da sala digital, que cuida sempre disso, traz sempre umas artes muito bacanas aqui pra gente. Falando sobre Exalta Samba, São Paulo lidera visualizações do Exalta Samba. São Paulo, então, vem disparado em primeiro lugar, seguido de Rio de Janeiro, de onde vem Jefinho, Belo Horizonte, Salvador e Recife. A gente vê realmente uma massa muito grande em São Paulo. Aqui é até engraçado ver, porque tem pagode em todo lugar, gente. São Paulo é uma coisa louca. A Zona Norte... Oi? Você é pagodeira? Eu sou também pagodeira, eu falo assim. Também, porque eu então sou é. tudo. Então é. Eu sou tudo, eu sou também pagodeira. Eu amo, gente. Tem pagode em todo lugar. É Zona Norte, Zona Sul, Zona Oeste. Não tem lugar que você não deixe de ir aqui em São Paulo que você não vai ver um pagode. É verdade. Tem mais uma tela que a gente vai colocar aqui. Não dá outra, adorei como tá escrito. Tá vendo aquela lua? É a mais ouvida do Exalta, seguida de Viver Sem Ti, Me Apaixonei pela Pessoa Errada, Telegrama... Gente, a gente sabe todas, né? Telegrama, Gamei. Exatamente, com certeza. Então, Jefinho, você cantou muito esse Tá Vendo Aquela Lua, né? Como é que você vê esse levantamento, principalmente em relação às músicas que são as mais ouvidas do Exalta, né? Eu tive só uma surpresa na segunda colocada. A Viver Sem Ti? Viver Sem Ti, assim, por mais que seja um grande sucesso, enfim, Ave Maria de Deus. Eu imaginei que eu Me Apaixonei pela Pessoa Errada estivesse ali, ou Livre pra Voar também, talvez. Verdade, Livre pra Voar. Me surpreendeu Viver Sem Ti. Mas é exatamente isso aí, tá vendo? São as mais ouvidas no YouTube nos últimos. Agora vamos fazer aquele esqueminha. Faz uma palhinha de cada uma, bem rapidinho. Te filmando, eu tava quieto no meu canto, cabelo bem cortado, perfume exalando. Eu não vou saber viver sem ti. Me apaixonei pela pessoa da... eu não tenho culpa de estar te amando, de ficar pensando em você toda hora. Telegrama que saudade de você, estou a te esperar. Gamei quando eu vi, me amarrei. No teu sorriso sonhei, por aí vai. Muito que sucesso, maravilha. Cara. Eu coloquei no fogo mesmo. Você viu? Pra lembrar tudo. Não tem como esquecer, gente. São grandes sucessos do Exalta Samba e você cantou muito. Larissa, eu volto a te dizer, não é só porque eu quero ter lá, eu sou fã dessa história maravilhosa. É verdade. Muito fã, com força. Essa discografia, eu costumo dizer que a discografia do Exalta é uma das mais ricas de... Dá pra você fazer tranquilamente, a gente fazia lá tranquilamente 3 horas de pagode só com canções do Exalta Samba numa linha do tempo. Vamos começar lá de 82, que foi da onde saiu, de quando o grupo teve o movimento de início, até 2012, que foi o último álbum ali. Tem música que não acaba nunca mais, mulher. É muita música. É verdade. Tá na boca de todo mundo, né? Exatamente, é impressionante. Exatamente. Eu queria cantar aqui junto com você, mas eu não fiz esse desprazer para os nossos ouvintes. De todas assim, não, na verdade eu não quis dar esse desprazer para os ouvintes. Entendi. Deixei só você cantando para a gente ter essa... Mas tem um timbre tão bonito. Deve só falando. Mas, Jefinho, eu queria saber, então, também, tem algum momento muito marcante que você guarda ainda no fundo da memória, assim, que você queria compartilhar com a gente, principalmente nesse tempo que você passou no Exalta? Não são 9 anos, não são 9 dias, né? Exatamente. Não, tem alguns momentos incríveis, mas eu acho que o primeiro show eu recebi uma surpresa. O primeiro show a gente ensaiou, aquela coisa arada toda, e primeiro, vambora pro palco. Assim que eu entrei no palco, com vocês, Exalta Samba, aí abertura, tema, que eu entro concentrado, falei, não posso me emocionar, não posso chorar, porque eu vou achar que eu sou um menino chorão, e eu choro muito, choro à toa. Falei, não posso chorar, tenho que me concentrar para poder desempenhar, porque a emoção, você não consegue cantar chorando, você consegue cantar fazendo quase qualquer coisa nessa vida. Se você se emociona, se você chorou, a voz... Difícil mesmo. Você não consegue, você não respira. E eu falei, eu botei na minha cabeça, tem que me concentrar, procurar um ponto fixo, olhar a linha do horizonte, a gente chama a linha de horizonte do público, né? Que é entre o público e onde acaba a cabecinha do público ali. Ficar com o olho ali, cantar, prestar atenção na interpretação, letra, na regência aqui, nas ordens das músicas. Me preparei. Cheguei no palco e falei, tô pronto, tô forte, agora nada me abala nisso aqui. Estou trancado. Quando eu chego no palco, quem tá no camarote aqui do lado? Lá do Rio de Janeiro que veio ver o show. Quem? Dona Jordiane. Meu Deus. Jordiane Oliveira Clemente, também conhecida como minha mãe. 1,85 m de nega, lá parada olhando pra minha cara assim. Eu falei, não olha pra mim. Aí eu já tirei o olhar dela, porque o olho já marejou. Eu falei, não vai dar. Assim que eu abri a boca pra cantar a primeira canção, ela chorou de lá. Eu virei. Eu fiquei o show inteiro fazendo show pra cá, Rafa.
Eu não olhei pra minha mãe em tempo nenhum. Ela falou, por que você não olhava pra mim? Eu falei assim, mãe, a senhora quase acabou com tudo. Eu não ia aguentar cantar. No meu momento, mãe, você lá me emocionando. Chorando, e ela ia me emocionar. Porque minha mãe, ela foi no meu primeiro show, inclusive agora da carreira solo. Também eu não fazia contato visual, eu não mantive contato visual com a minha mãe. Porque não dá, ela chora, eu choro também. Não precisa nem ser minha mãe, chorou, eu chorei juntinho. Aí eu olhando pra ela ficou emocionada. Mas enfim, esse momento foi muito emblemático. E meu último show também, foi o primeiro e o último. O último show também foi muito marcante. É o encerramento de um ciclo, né? Início e posteriormente de outro. Eu acho que esses dois momentos... Teve um momento também que, assim, a gente sabe que o sonho de todo... Pelo menos as minhas referências, obviamente, foram do pagode 90 e tudo mais, mas sempre gostei muito da cultura preta americana. E sempre via isso retratado nos filmes, como Brooklyn, como, sabe, aquela parada de Nova York e tudo mais, aquela galera. E a gente teve uma turnê nos Estados Unidos, o Exalta. Quando eu cheguei na Times Square, que eu olhei aquilo ali, eu falei, eu tô num filme. E foi um momento muito marcante. Se não bastasse isso, eu tenho um fã-clube, alguns fã-clubes, mas 2 fã-clubes fizeram um movimento. Olha o que as meninas fizeram, Larissa. Não tem aquele telão da Times Square que passa as coisas? Elas combinaram com o meu produtor de não deixar eu ir lá pra Times Square antes do horário de passar. E aí elas falaram com o Jefferson tem que estar lá a tal hora. Cheguei lá, tava doido pra ir pra lá, pra conhecer, o cara segurando, não, porque tem que tomar café, tem que ir no hotel, não sei o que, não sei o que lá. E quando ele viu perto do horário, a gente chegou, pegou o metrô, o trem e fomos pra lá. Quando eu subo, saio do metrô, vamos pra ali, porque ali tem um negócio legal pra comprar. Mas você nunca veio aqui? Como é que você sabe que ali tem um negócio pra comprar? Não, vamos pra lá. Quando chegou lá, ele já ficou olhando ali no telão, que quando eu olho, passa a minha carona bem grandona no telão, na Times Square, lá em Nova York. Meu Deus, o que tá acontecendo? As meninas do fã-clube, esse vídeo, inclusive, tá de destaque lá no meu Instagram. Uma emoção danada e eu já danei a chorar, já falei, cara, esse foi um momento muito especial também. Que maravilha. Então, não tem como dizer um só. São muitas, né? São muitas memórias. Agora eu quero saber dessa carreira solo. Como é que tá esse momento, né? Você entrando de cabeça, você que já, mesmo no Exalta, você já tinha alguns trabalhos paralelos. Isso. Então você já estava ali se encaminhando para algo que muito provavelmente aconteceria, né, Jefinho? Então como é que tá essa carreira solo? Como é que tem sido e como é que foi toda essa decisão? Olha, Larissa, eu costumo dizer que assim, foi um ciclo perfeito que eu vivi dentro do Exalta. Foi maravilhoso a minha passagem. Obviamente que todo relacionamento tem seus momentos de altos e baixos. Não seria diferente dentro de um relacionamento entre tantas pessoas dentro de um grupo. Mas, em sua maioria, desses anos todos que eu passei lá, foi fantástico. E eu sentia no meu coração que eu já tinha entregue o que poderia entregar para o Exalta, sabe? E senti mais ainda essa vontade de desbravar outros desafios, de me permitir viver algumas outras situações que fatalmente eu não conseguiria viver lá. E daí eu decidi seguir pela carreira solo definitiva, mas já tinha gravado alguns projetos antes, paralelos, como você bem pontuou, que foi o Pagode de Jefinho Dentro da Quebrada e o Pagode de Jefinho no Bar da Diretoria. O Dentro da Quebrada, você não acredita, eu peguei uma laje dentro da comunidade lá no Macuco, que é uma comunidade que fica lá em Mauá, aqui em São Paulo, não foi no Rio de Janeiro, que parece muito com o Rio de Janeiro, inclusive a geografia da comunidade parece muito com o Rio. Fomos para uma laje mesmo, bem alta. Subimos um drone, colocamos uma equipe de filmagem em cima de uma laje. Falei, meu Deus, se não cair vai dar muito certo esse projeto aqui, porque é coisa de doido. Subimos câmeras, colocamos um drone e gravamos um repertório em cima de uma laje com aquela vista maravilhosa. Para quem não conferiu, para você, que se você não viu, com certeza ainda não vi. Confere Dentro da Quebrada. O nome é Dentro da Quebrada por quê? A gente procurando o nome pro projeto, falei, cara, a gente tem que gravar uma parada que tem a ver comigo. E eu sou um periférico favelado. Eu costumo dizer que eu sou um periférico. Eu amo todo o movimento favelado, de soltar pipa, esticada no poste, passando cerol e de dormir. E eu falei, cara, eu preciso gravar algo que tenha a ver comigo. Vou gravar uma parada dentro do morro. Dentro do morro vai ser, eu tenho que gravar lá na favela, tem que gravar. Só que eu não queria algo que soasse, sei lá, apelativo. Falei, como é que eu vou fazer isso pra mostrar que não é apelativo, que eu não tô querendo... Quer saber? Eu vou gravar uma parada lá dentro da quebrada lá do parceiro. Dentro da Quebrada, é o nome do projeto. Como assim? Pagode de Jefinho Dentro da Quebrada, que é uma gíria paulista, que o pessoal usa muito. Pô, eu tava lá dentro da Quebrada semana passada e tal. E aí eu peguei esse nome e coloquei nesse projeto e senti muita vontade de levar esse projeto pro Brasil inteiro, porque eu curto muito a ideia desse repertório um pouco mais descontraído, sabe? Deu na cabeça, pede o tom e sai cantando. Inclusive eu tenho um projeto desse lá em Curitiba,
chama Na Moral com o Jefinho, que eu tô gostando tanto de fazer que eu quero levar também pro resto do país. Fazer essa label em todos os cantos do país, porque por todos os cantos do país, Larissa, não sei se você sabe, tem pagodeiro bom. Esses dias a gente foi lá pro Maranhão, fez um projeto incrível, chama Feijão com Argu. São 2 grupos que se juntam e param a cidade praticamente para fazer pagode, sambão mesmo, pagode. Uau. Como eu já fui pro Macapá também, tem gente maravilhosa, Porto Alegre, que mora no meu coração, pagodeiros de primeira linha, então eu tenho muita vontade de levar esse Na Moral com o Jefinho, que tá rolando agora essa edição em Curitiba, para todo o Brasil. E eu precisava levar o meu pagode, o meu jeitinho de fazer, mostrar essa parada para mais pessoas. E aí, junto com o Exalta não dava, por conta de agenda, enfim. Também poderia, de certa forma, incomodar, criar alguma situação chata, porque, pô, você tá fazendo uma parada lá e tá aqui com a gente, enfim. E eu decidi seguir a carreira solo e tive uma grata surpresa. Eu imaginei que precisaria de um certo tempo para a galera consumir, de fato, essa minha ideia de sair do Exalta e fazer carreira solo. Só que nesse primeiro mês a gente já está viajando de ponta a ponta do Brasil. Como eu te disse, a gente já conseguiu ir para o Maranhão, agora já está indo para Campo Grande, no Mato Grosso, vai para Santa Catarina, faz Curitiba, faz Florianópolis e faz Joinville, faz... E eu não esperava, nesse primeiro momento, tanta procura por lugares tão espalhados no Brasil pelo nosso trabalho. Eu estou muito feliz, inclusive para você que ainda não levou o pagode de Jefinho, daqui a pouco tem telefone de contato, que eu faço questão que você confira esse pagode, que é com muito amor, de pagodeiro para pagodeiro, eu costumo dizer. Que maravilha. E essa estreia foi em São Paulo, né? Quintal dos Amigos, foi um show 4. que você fez. Isso. E então o público abraçou. Abraçou. Foi maravilhoso. Dia 4 de abril, foi abril? 4 de abril, Rafa? 4 de abril. Dia 4 de abril, uma sexta-feira lá no Quintal dos Amigos, foi a virada de chave, de fato. Muito emocionante. Minha mãe estava lá, Dona Ju estava lá também. E aí, fazendo chorar de novo, gente. Quase me desequilibrando novamente. Falei, mãe, a senhora tem que tomar cuidado, mãe. Quando for assim, tenta ficar atrás do palco alguma coisa. E ela é a primeira pessoa, ela é literalmente Mas tá certo, minha mãe é assim, é a gente. primeira. Ela e que fica delícia ter esse apoio. É maravilhoso, uma delícia. Mas, assim, eu falo brincando, obviamente. E passa uma força, uma energia maravilhosa. Ela passou o dia inteiro comigo na minha casa, chegou cedo lá. Nesse show eu sabia que ela ia estar, né? Que ela estaria. Mas no primeiro do Exalta, não. Nesse eu tava preparado, eu falei assim, mãe, só tenta ficar um pouquinho de lado. E quando eu cantar aquelas românticas que a senhora gosta, que ela ama Megastar. Inclusive, eu costumo dizer que Megastar é a música que eu mais lembro da minha mãe, que eu lembro do barulho da panela de pressão no fogo, dela varrendo o quintal. Eu consigo sentir o cheiro da casa onde eu morava quando eu canto e escuto Megastar. Pra te amar, me desenhei. Essa música me pega muito. Falei, quando eu for cantar Megastar, fica pra ali, fica pro lado, porque eu lembro muito da senhora naturalmente. Com a senhora ali, então, eu vou ajoelhar no chão e começar a chorar, entregar o microfone pra alguém. E assim, foi magnífico esse primeiro show, dia 4, né? E São Paulo é um lugar, por mais que eu seja carioca, que eu tenho um carinho enorme. Costumo dizer que São Paulo hoje é a minha segunda casa. Eu amo esse estado maravilhoso que me permitiu estar vivendo as melhores coisas que eu acho que um músico poderia viver, que é ter a oportunidade de estar mostrando meu trabalho, estar conversando com pessoas incríveis, assim como você, de estar num lugar tão acolhedor quanto eu estou hoje, que é o meu escritório, que é a Legend Music, inclusive, são parte fundamental dessa virada de chave. Se não fossem eles, com certeza, o Rafa, o PH, a Karina e toda a galera que trabalha lá, eu tenho certeza que esse início, por mais que eu já estivesse no mercado, seria um pouco mais complicado pela forma com que eles fazem a gestão dessa parada, de forma humana, de forma cuidadosa, tendo cuidado com todos os pontos, enfim. E foi até por isso que eu procurei, no caso, agir para fazer a gestão da assessoria, porque ela é uma pessoa que entende a forma com que eu gosto de trabalhar, está em lugares que eu me sinto abraçado. Eu não quero de forma alguma não sentir que eu estou falando para pessoas que não estão me ouvindo. Então, por isso a importância de estar aqui, porque eu sei que eu serei ouvido e, enfim, eu acho incrível a forma com que todas as pessoas que estão ao meu redor estão lidando com essa carreira e o carinho que a Legend tem, que a própria Gi tem e que você está tendo comigo é sinal que eu estou no caminho certo. Ah, com certeza. Agora, a gente está começando a encerrar já a nossa conversa, infelizmente. É ruim quando o papo é bom, né? Quando o papo é bom, vai assim, ó, gente, muito rápido. Mas pra gente ter uma dimensão, quem ainda não pôde te ouvir, não pôde ouvir o Jefinho nessa carreira solo, dá uma palhinha pra gente entender do que a gente tá falando. Daqui a pouco tem lançamento, inclusive, dia 22 de maio, né, Rafa? Dia 22 de maio,
Rafa é o Rafa. O Rafa é meu comparsa aí. Eu tô falando da Rafa. Tá Ele aqui, tá ó, aqui tá pra não aqui. deixar eu esquecer nada. Dia 22 a gente tem o lançamento da música Obscena, que é a nossa próxima música de trabalho. O nome já diz muito sobre a música. E ela conta... porque assim, eu acredito que todo mundo tem uma parte obscena. E tem sempre uma pessoa nessa vida que desperta essa parte em você. E aí eu quis retratar isso numa música. Eu vou cantar um pedacinho pra não contar muito, sabe? Pra não dar muito spoiler. Tá. E fala assim, ó. Quando eu te vejo, minha noite vira dia, pinta logo uma alegria, uma vontade de te amar. É uma coisa louca, eu mergulho na tua boca, o calor já toma conta, não consigo mais parar. Me perco no teu corpo, eu já tô ficando louco. Um beijo bem gostoso me faz tocar o céu. Fico alucinado com o teu jeito safado, cê me deixa acelerado, prova logo do meu mel. Deixa acontecer, que eu faço valer a pena. Vem me dar prazer, vem ser a parte obscena. Uau, que isso! Eu adoro quando a artista tá aqui, já canta logo pra gente. Essa lança quando? Dia 22 agora, dia 22 de maio, Anota tem o aí, lançamento gente. em todas as plataformas digitais. Fiquem de olho lá no @cantorjefinho, no meu Instagram, que a gente vai lançar dia, hora e tudo bonitinho pra vocês. Maravilha, Jefinho. Acabou nosso papo, acabou. Essa hora que eu faço. É isso. Mas olha, eu queria te agradecer demais, viu, Você por gostou? essa presença. Eu amei Que bom. você aqui com a gente. E desejo todo o sucesso do mundo pra você. Amém. A gente pôde trilhar rapidamente pela sua história. Sim. E é lindo. É lindo Que saber bom. de onde você veio, onde você já esteve e agora para onde você vai. E Que todo o bom. sucesso do mundo para você, porque você merece e você é uma referência para muitos de nós que estamos aqui e que tá nos assistindo e nos acompanhando também. Amém. Larissa, eu agradeço demais a você, a toda a produção maravilhosa. Espero voltar em breve e prometo não quebrar copo nenhum mais. Eu juro pra você, gente. Não fiquem com medo de me chamar porque eu quebro os copos aqui do estúdio. Mas eu vou voltar outras vezes para poder falar de uma nova fase da minha carreira. Espero que, assim como vocês estão fazendo parte dessa virada de chave, que vocês façam parte também, se Deus quiser, de um caminho de muito sucesso. Muito obrigado, viu? Obrigada, eu que te agradeço, viu? Obrigada demais. Te agradeço também, você que nos acompanhou até agora aqui no Pretotec. E claro, não posso deixar os agradecimentos. Glauco Genovese, ele que faz toda essa cobertura aqui pra gente, mexe nas câmeras, coloca a arte na tela aqui pra gente, sempre nos cuidando muito bem. Além de Tayane Cátio, Beatriz Alencar, nossas produtoras. Beatriz também faz a edição desse programa. Cíntia, que volta no próximo episódio. Eu já vou me despedindo agora, porque eu vou entrar em férias. Então, a partir de semana que vem, a Cíntia vai tocando a casinha, mas logo eu volto. 15 dias, passa rapidinho, tá, gente? Obrigada pela companhia de sempre. Peço para que você vá lá na nossa playlist no YouTube, também no Spotify, para você rever os episódios passados, porque, ó, assim como o Jefinho, tem muita gente boa que veio aqui já, tá? Um grande beijo para você e até a próxima sexta-feira.